Gente, bom dia. É um prazer estar aqui nesse painel. Eu queria agradecer também ao Nick e ao jurídico Nick pelo convite. Eu sou Fábio Sene, coordenador de pesquisas do CETIC.br, que é o departamento do Nick que é responsável pela produção de estatísticas e dados sobre o acesso e uso da internet no Brasil. E esse evento também está sendo muito especial para a gente nesse dia, porque a gente aproveitou a oportunidade do evento para lançar dados inéditos da pesquisa TIC Kids Online, que vão ser publicados hoje na internet, e a gente vai fazer, na hora do almoço, à 13h, nós vamos fazer na sala aqui à frente uma apresentação desses destaques e resultados, quem tiver interesse de acompanhar, e também vai ser transmitido para os jornalistas pela internet. Então, a gente está muito feliz de ter a oportunidade também, aqui no evento, de lançar esses resultados. Então, para dar continuidade aqui ao painel, nós vamos ter o segundo painel, que tem como tema o papel das escolas na promoção da cidadania digital e na promoção do autocuidado na internet. Então, eu queria convidar aqui para frente a professora Regina de Assis, da TV Escola, que vai nos acompanhar nesse debate. Também o Miguel Thompson, do Instituto Singularidades, e a Rosa Maria Lamana, da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Como vai? Tudo bem? Tranquilo. Tá. Professora. Tudo bem? Não vai? Sim, fica aqui? Pode ser. Bom, então nós vamos seguir mais ou menos a mesma dinâmica aqui do... Nós também vamos ter a presença do Rodrigo Negin, da SaferNet, que está na agenda. Ele não pôde estar aqui presente hoje por um motivo muito especial, que ele está de licença paternidade, então teve a ótima notícia recente. Mas ele foi muito solícito no sentido de mandar... Ele queria estar presente, ele disse que está acompanhando ao vivo aqui a transmissão do evento, e ele mandou um vídeo com a apresentação dele. Então, eu vou deixar para o final a fala do Rodrigo, que vai manifestar os seus comentários a partir do vídeo. Bom, para a gente discutir esse tema do papel da escola, eu queria começar, eu vou tomar a liberdade de passar a primeira palavra para a professora Regina de Assis, que é uma referência fundamental, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo todo, nessa discussão da relação entre educação e mídias, até antes da questão da internet, né? Já trabalhava com o tema quando o tema era a televisão, as outras mídias, e a Regina gosta muito de dizer que a questão não é nem falar de mídias, mas falar de linguagens. Então, acho que a Regina vai trazer um pouco essa visão, e eu queria muito que ela pudesse discutir, antes da gente falar da escola, e especificamente dos temas e dos problemas específicos de tratar desse tema da cidadania digital na escola, que conhecimentos e valores a gente precisa trazer, no fundo, para formar esse novo cidadão digital. Então, eu vou passar para a Regina, vai aparecer aqui a contagem do tempo, e a gente pede que a gente possa seguir o tempo aqui para todo mundo poder participar. Obrigado, professora. Obrigada. Bom dia a todos, eu agradeço muito o convite, o privilégio de estar aqui junto com vocês, especialmente com os companheiros dessa mesa. Não é mesa, né? É um encontro mesmo. Então, nós precisamos agora de situar, de alguma forma, o que a gente entende por escola e educação, tão simples e tão complexo quanto isto, né? Sob o ponto de vista de legislação, a educação é um direito básico de crianças e adolescentes brasileiros, garantido pela Constituição Federal, né? E garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, desde 1996, garante esse direito e especifica, especialmente, a questão da educação básica, que se compõe da educação infantil, né, a creche para os bebês de 0 até 3 anos e 11 meses, a educação infantil dos 3 anos e 11 meses aos 5 e 11, depois o ensino fundamental, que tem o primeiro e o segundo segmento, primeiro até o 9º ano, e o ensino médio. Então, isso é um direito.
É importante a gente lembrar que, sob o ponto de vista de outros códigos legais, a um direito corresponde um dever. Então, sob o ponto de vista das famílias, o dever das famílias de colocar os filhos na escola surge a partir do ensino fundamental. Portanto, os pais não são obrigados a colocar seus filhos em creches ou em classes de educação infantil. Eles colocarão se isso for o que eles desejam. Isto por respeitar essa faixa etária da vida das crianças. Mas, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, o Código Penal pode punir aos pais que sejam relapsos em relação ao direito dos seus filhos de frequentarem as escolas. Agora, frequentar as escolas para quê, né? Qual é a nossa concepção de educação? Educação, sob o ponto de vista, digamos, psicológico, pedagógico, é constituir conhecimentos e valores de forma interativa. Não há educação se não há trocas, tanto cognitivas, quanto emocionais, quanto afetivas. O ato de educar, o ato de ser professor, professar a profissão de professor, supõe trocas constantes, não só sob o ponto de vista racional, cognitivo, linguístico, mas também com o coração, com os afetos. E isso supõe, então, entender a imensa diversidade que nós temos nas escolas brasileiras. A diversidade cultural, a diversidade de origem, a diversidade de situações familiares, né, cada vez mais distintas, e, no caso brasileiro, infelizmente, a perversa desigualdade em que nossas crianças muitas vezes estão envolvidas. Dessa forma, educar, do meu ponto de vista e da minha experiência de quase 60 anos de trabalho, é constituir conhecimentos e valores. Que valores? Valores éticos, valores políticos, valores estéticos. Basicamente, a gente podia discutir muito isso, e deve, mas aqui, só para situar as questões que certamente serão ampliadas em seguida, eu diria que os valores éticos da liberdade de pensamento, da autonomia de pensamento. Cada ser humano nasce para ser livre, e isso é um direito básico, ético, de conseguir viver em paz e viver de maneira construtiva. Então, a liberdade, a autonomia. Mas a essa liberdade e essa autonomia corresponde uma responsabilidade. Então, é um outro valor ético com o qual a gente precisa lidar nas nossas escolas. Não é possível, a gente não é uma ilha, nós somos arquipélagos e, mais do que isso, continentes, né? Nós dependemos uns dos outros. Então, ensinar as crianças e conviver com elas eticamente é conviver com a autonomia de pensamento e a responsabilidade de ações que decorrem desses pensamentos e dessas elaborações cognitivo-linguísticas. Os princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, né, que estão consagrados nos nossos códigos, mas que, desde tenra idade, eu passei por todos os níveis de educação, desde lá da educação infantil, quando chega uma criança com um peixinho para a sala de aula num aquário, e as crianças resolvem votar o nome do peixinho, esse é um primeiro exercício de democracia. A criança, antes dos 5 anos, não sabe o que é ganhar ou perder. Ela não entende muito bem ainda o que é competir, mas ela se alegra ao descobrir que o nome que ela disse que queria que o peixinho tivesse foi escolhido pela maioria. Essa é a pré-história do conhecimento a respeito do que é viver em democracia. É dizer, saber respeitar que uns vão opinar, vão ter sua opinião aceita e outros vão ter que esperar a sua vez para ganhar de outra forma, em outra circunstância.
Então, os princípios políticos de cidadania, de exercício dos direitos e do reconhecimento de que, para direitos, existem deveres, vêm lá de baixo e vão se tornando mais complexos e discutíveis em várias situações. E educação não se faz sem prazer, sem beleza, sem alegria. Se for assim, não há educação, não gera memória, não gera o desejo de replicar aquilo que foi proposto. Então, princípios estéticos, os princípios estéticos daquilo que é considerado belo. E o que é belo num país com a diversidade cultural como a nossa? E isso está imbricado no primeiro princípio, lá dos princípios éticos de reconhecimento de direitos, mas também de autonomia, de discutir aquilo que, para mim, é belo, para o outro pode não ser tanto. Mas a gente vai respeitar, é uma qualidade do trabalho que se faz, né? Então, gente, colocados esses... a gente poderia discutir em muito maior detalhe essa questão, mas, colocado esse cenário, aí se insere aquilo que o Fábio estava dizendo aqui. E eu vou ter pouco tempo para discutir, mas os companheiros vão aprofundar certamente, e as outras mesas também. As linguagens de mídia. Eu não considero que a gente ensine tecnologias. A gente vai usar de suportes tecnológicos, como esse microfone que eu estou segurando para amplificar a minha voz, mas, nesse momento, eu estou usando uma linguagem oral a partir desse suporte tecnológico. E estou me comunicando com vocês por uma linguagem não verbal também. Quando eu vejo seus olhos, quando eu vejo como é que vocês estão sentados, as expressões que vocês transmitem, de modo que o que a gente faz, seja com computadores, a gente acabou de assistir uma mesa interessante aqui sobre jogos, todos os recursos que a tecnologia nos permite, podem ser utilizados de uma maneira audiovisual, digital ou impressa. Eu considero que a gente precisa discutir, nós, professores, e todo mundo da área de ciências humanas e sociais e tecnológicas, a consequência disso. Porque a gente já ouviu aqui, o nosso psiquiatra estava colocando algumas questões muito interessantes a respeito de a gente ainda está se iniciando na classificação daquilo que é pernicioso ou não, né? E o que é importante é a gente tomar em consideração, nesse sentido, de que, sendo linguagens, essas invenções da inteligência humana, como é que elas se introduzem e como é que elas participam das práticas pedagógicas. Eu sei que vocês vão falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. O Brasil não tem um currículo obrigatório, mas tem uma base nacional que pode ser adaptada ao que eu disse antes, a essa grande diversidade que a gente encontra nos 26 estados e Distrito Federal e nos 5.570 municípios, né? Já imaginaram fibrilar uma proposta pedagógica para esse mega país, que é o Brasil? O que é preciso de entender é como é que essas linguagens, seja da televisão, do rádio, dos jogos, dos aplicativos, da realidade virtual, como é que isso se transforma em conhecimento, como é que isso pode aperfeiçoar a vida humana. E aí eu já vou encaminhando uma conclusão para a minha fala, que é breve. A questão que se coloca para nós, professores, em primeiro lugar, e aí eu acho que as pesquisas do NIC-BR têm nos ajudado muitíssimo a entender o cenário. Nós hoje sabemos que, desde 2016, 23 milhões de crianças e adolescentes brasileiros têm acesso à internet. Isso não é trivial, né? Eles são cerca de 50 milhões entre crianças e adolescentes. Nós termos esse número enorme de pessoas
que entre os, digamos, os 4, 5 anos até a adolescência e juventude que tem acesso à internet, não é trivial. De que maneira eles têm acesso? Isso também a gente pode discutir muito, mas o que nos interessa aqui agora é quais são as nossas possibilidades e responsabilidades como professores e gestores de escolas e de sistemas públicos e privados de ensino, de trabalhar essa situação. Em primeiro lugar, reconhecer que nossos professores ainda não vêm preparados para lidar com isso. Infelizmente, as universidades têm demorado muito para adjornar-se, né? Quer dizer, entrar nessa corrente mais fortalecida de que o professor hoje tem que, além de aprender questões de pedagogia, saber como é que ele lida com essas novas linguagens do conhecimento e da constituição de valores. Então, por um lado, o que nos preocupa muito é a atualização e serviço dos professores, porque, de uma maneira geral, aqueles que são mais velhos, como eu, ou professores, mesmo mais jovens, mas que saem de cursos de pedagogia e outras licenciaturas, sem terem tido acesso a discussões e possibilidades de reconhecimento, de como ensinar a língua portuguesa e articulá-la com ciência, geografia, matemática, como propõe a Base Nacional Comum Curricular, e com artes, de uma maneira geral. Então, nós temos aí um problema real a resolver. Eu trabalho na TV Escola e lá essa é uma das nossas grandes preocupações, como criar, através da linguagem da televisão, a linguagem audiovisual, e o suporte na web, a possibilidade de contribuir para a atualização e serviço de professores do Brasil inteiro. E, já finalizando aqui essa reflexão, eu preciso dizer também o seguinte: uma coisa que a gente sabe como professor, como pesquisador da área de educação, pesquisadora da área de educação, é que, para que nossas crianças e adolescentes entendam a importância do uso dessas linguagens, é preciso que elas tenham capacidades de escolha, que elas tenham capacidade de resiliência, de decisão, de tomada de decisão. Então, quando eu disse antes que educar é constituir conhecimentos e valores, nós precisamos criar a possibilidade de que nossas crianças, de fato, lidem com várias possibilidades de criação. Então, eu chamo muito a atenção agora para as atividades artísticas e esportivas. Quando a criança usa o coração, a imaginação, o corpo, o prazer, a beleza, a estética e a exploração do espaço e do conhecimento à sua disposição. Então, encerrando, não deixem de lado a grande discussão a respeito da importância das artes na educação, do esporte e dos valores, porque é por aí que a gente vai chegar a empoderar nossas crianças e, certamente, antes dela, nossos professores, para o uso construtivo, democrático e cidadão das linguagens de mídia. Muito obrigada. Obrigado, professora Regina. Acho que a fala da professora Regina me deu um ótimo gancho aqui para passar para o Miguel, que vem de uma perspectiva de trabalhar com formação de educadores. Miguel, como é que a gente pode discutir, então, essas novas linguagens? Que linguagens contemporâneas são essas e como é que você vê isso num campo que é a formação de professores para atuar na educação? Só pegar o passador, que está ali. Bom dia, pessoal. Estou um pouco resfriado, então a voz está saindo fanhosa. Eu adorei, Regina, a questão da linguagem, que eu acho que é basicamente uma questão de linguagem, né? Eu sempre tenho falado muito dessa questão, que não preocupa o uso da internet, preocupa a gente não saber instrumentalizar e construir linguagens para a internet. Sempre que eu dou tem uma palestra que eu dou que é basicamente de linguagens,
quando começou o cinema, era teatro filmado. Basicamente, durante muitos anos, era lá. Quem assiste, começa a reparar o Gordo e o Magro, os primeiros, era um teatro de revista que eles faziam, né? Mas quando você compara 40 anos depois dos primeiros filmes do Gordo e o Magro, o Hitchcock, a cena da psicose, essa cena, tem um documentário no Netflix que chama, acho que 52, 78. Aquilo é linguagem, né? Então, nós, professores, temos que desenvolver uma linguagem. A gente usa a tecnologia, você usa o PowerPoint, mas continua dando aula expositiva. Então, você ainda está fazendo teatro filmado. Isso aconteceu com a fotografia. As primeiras fotografias, as famílias ficavam paradas, como se fosse o retrato do pintor. Não tinha uma linguagem. Então, a gente precisa desenvolver essa linguagem. Não tem nenhum problema usar a internet, a gente pode usar. O Robert Darnton tem um livro que chama A Questão dos Livros. Muitas famílias ficavam desesperadas lá no século XVIII, quando o menino ficava 9 horas lendo um livro, 10 horas lendo um livro. Hoje, se teu filho lê meia hora um livro, você chora de emoção, né? Então, a gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo, e há toda uma legislação que nos ajuda, que a gente não conhece. Nós somos um país, infelizmente, de iletrados. Mesmo que o intelectual é iletrado, a gente não estuda, a gente não lê. A LDB nos dá uma baita liberdade para desenvolver projetos, tá? E a gente está começando agora com a Base Nacional Comum, que tem 6 verbos iniciais, né? A base, ela desloca os conceitos para os verbos, para a ação. A gente deveria estimular a ação. Existem vários tipos de ação. Na educação infantil é conviver, brincar, participar, né? Fundamental, explorar, expressar e conhecer-se. Esses são os 6 direitos básicos da educação infantil. Tem as competências básicas iniciais, que é comunicação, comunicação e integralidade. São 10, mas basicamente são esses os eixos. E os campos de experiência. O eu e o outro e nós, corpo, gesto e movimento. Quer dizer, é ir, botar a meninada para se movimentar, traços, sons, cores e formas, escuta, fala e pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, tudo é ação. Nós vivemos uma escola que é inativa, né? Então, a Base Nacional Comum, ela desloca, e a gente está tentando deslocar isso há mais de 60 anos, com a taxonomia de Bloom, aqueles verbos que a gente faz o planejamento, bota lá, e depois da primeira semana de aula, a gente bota na gaveta aqueles verbos e vai para a fotossíntese. Então, é fundamental que a gente desloque o nosso conhecimento, a nossa prática, para a ação. Nessa linha de linguagem, mais que um plano de aula, a gente precisa de scripts, né, de roteiros. O plano de aula sou eu e o meu conteúdo, e imagem alguns verbos. O script não, eu vou para o cenário e vou para a ação, né? Um script começa a se transformar em realidade quando a gente fala ação. Então, a questão das linguagens é fundamental, buscar novas possibilidades para que a gente não se apavore com o Facebook, né? Isso na verdade, a gente tem que usar como uma força, né? Quem diria que o Felipe Neto ia ser o grande herói da gente, né? Não é? Ele é o nosso herói hoje, né? Então, se na infância tem todos esses verbos, na adolescência a gente tem a questão das paixões, né? Aí o Eros e a Psique, né? O Eros era para ele, a Afrodite estava super chateada com a Psique, porque ela é linda demais, passeando pelo Olímpio. Ela falou para o Eros, dá uma flechada nela na hora que ela estiver do lado do organismo, da pessoa mais horrível do universo, porque ela vai se apaixonar por ela, e por ele, né? E aí ninguém mais vai olhar para ela quando ela estiver com esse monstro. Só que ele era adolescente, mocorongão, braço, tudo atrapalhado, errou, acertou ele mesmo, ele se apaixonou pela Psique, que é ele mesmo, né? Essa é uma grande metáfora sobre como os adolescentes se apaixonam por eles mesmos, e eles vão mergulhando nesse mundo da internet por paixões, né? E o adolescente, o Ícaro era um menino super bacana, ele ajudava o Dédalus, que era o pai dele, um cientista, um inventor de coisas. Só que o Dédalus estava sempre olhando esse menino. No dia que ele deixou de olhar e falou para o menino, olha, não vai lá para cima perto do sol,
deu uma detonada, ele caiu, morreu, vocês conhecem essa história do Ícaro. Então, a gente não precisa buscar no futuro, está lá, nesses elementos atávicos da mitologia grega, toda a resolução dos nossos problemas. O Freud já procurou isso. Só que esse menino, que não tem a orientação, o que ele faz? Ele começa, como a gente, a fazer um mergulho narcísico nesse negócio que a gente tem na mão aí, que é o celular de vocês, que... O que a gente faz? Você não gosta do Bolsonaro, você eliminou todo mundo do Bolsonaro do Facebook, né? E aí o Facebook é você mesmo, né? Então, aí você fala, nossa, todo mundo da minha rede, as 500 pessoas da minha rede vão votar no Haddad, vai dar Haddad. Aí não dá Bolsonaro, né? Por quê? Porque a gente tem essa relação narcísica que é narcótica, é a mesma origem, né? E essa relação narcótica que a gente tem com esses produtos, com um adolescente que é um apaixonado pela psique, o que acontece? Acontece isso aqui que a gente vai ver. Esse aqui, o Eric Pickergill, ele apagou o celular da mão das pessoas, e olha o que aconteceu. Esse casal lindo, apaixonado, se casou, olha a noite de núpcias deles, né? Mas, em determinado momento, o celular separou esses jovens, né? E aí, eles não separaram, eles viraram mãe de WhatsApp. Né? Só que isso é engraçado no mundo adulto. No mundo da infância, é muito triste. Então, nós temos que nos interpor nessa relação narcísica que está se tendo entre os devices, os aparelhos. Né? E olha isso aqui. Há uma solidão. Não é mais o livro. Quem não vê isso no restaurante o tempo inteiro? Uma família inteira mergulhada no seu device, no seu aparelho, no seu celular. E a gente pode interferir isso criando novas linguagens, novas possibilidades de linguagem e estimulando momentos de desconexão. Os congressos de cultura digital estão discutindo que a gente precisa reconectar o humano. São os meninos geeks que estão dizendo isso. Reconectar o humano, reconectar o senso comunitário, o gosto pela prosa, pela conversa. Tá? Não, a gente pode desenvolver linguagens, mas nada vai substituir a nossa conversa, o sentir, né, a possibilidade da gente estimular. E a escola tradicional ela é muito razão. Por que a gente está falando de integralidade? Porque os modelos civilizatórios que nós vivemos, grego, o cristianismo e a modernidade, sempre existia algum tipo de cisão. A cisão com a natureza, a cisão com o eu. A modernidade ela rompe o objetivo com o subjetivo. Só há o objetivo no pensamento científico. Então, a gente precisa trazer corpo, mente, cérebro, intuição para a escola. Se a gente não fizer isso, novas linguagens, novas possibilidades, se o planejamento, se o script de aula não trouxer isso, a gente está perdido. Então, a gente tem que estimular o autoconhecimento, a gente tem que estimular a autoestima. Não tem problema você ter uma relação narcísica, o problema é você mergulhar no lago, porque aí você morre afogado. Né? Criando novas narrativas. Novas histórias. O século XXI é o século das narrativas. O Yuval Harari, lá no Homo Deus, fala isso. A modernidade rompeu com as narrativas, criou listas, membrana celular, citoplasma e núcleo, você tem que memorizar, e abandonou o ser humano. Não foi a internet que rompeu com o ser humano, foi o positivismo, foi o iluminismo que tirou. As escolas não trazem. Por que alguém precisa descobrir membrana celular? Ninguém traz o ser humano. Então, as narrativas são fundamentais para criar conexões entre histórias e as pessoas, para que a gente crie a fabulação. Quantos de nós que, depois de terminar um livro ou uma história dramática, a gente não fica imaginando outras possibilidades para esse final histórico? Então, o uso da internet, dos novos aparelhos, tem que trazer narrativas, e essa narrativa quem faz é a gente da escola, para que a gente estimule viagens, para que a gente estimule novas possibilidades, para que a escola seja uma escola viajante. A escola tem que sair de si. E ela sai também usando a cultura digital. Não tem nenhum problema usar a cultura digital. Só que a gente tem que ter script, a gente tem que ter roteiro, a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter linguagem. Isso tudo dá trabalho. Ser professor, hoje em dia, é mais complexo do que mandar alguém para a Lua. Então, exige conhecimento específico e existe conhecimento genérico. Exige cultura, narrativas. A gente tem que sair da especialização e a gente tem que ir no cinema no domingo. Tem que ir lá ver Bacurau, né, que chama o filme. Tem que ir lá ver.
E criticar, e falar, não é bom, eu gosto, não gosto. E ver os seriados de TV, ir para o Comic Con, ir para o Campus Party. Nós temos que... A gente não pode ficar parado e buscar novas possibilidades. As narrativas se encontram, a narrativa infanto-juvenil e a narrativa formal da escola, pode se encontrar no Facebook do Darwin. Você pode clicar para mim, por favor? Que o museu fez do Rembrandt. O Mark Prensky diz que essa é a primeira geração que tem um conhecimento maior do que a gente. Não tem nenhum problema em se apoiar nos meninos para ter conhecimento. Nós, professores, temos que ter noção do que são as coisas. A gente não precisa saber. Os meninos sabem. Eles são capazes de produzir vídeos, eles são capazes de podcast, eles são capazes de, a partir dos modelos ativos, a gente produzir um ambiente de autoria. Uma coisa tem acontecido muito legal em Detroit. Detroit virou uma miséria, porque o mundo fabril automotivo do mundo norte-americano entrou numa baita crise. Durante um tempão, Detroit foi um ambiente de muita violência, marginal mesmo. Aqueles grandes depósitos estão se transformando em ateliês. A escola tem que mudar do espaço da fábrica, que ela é fordista, para o espaço do ateliê, né? Então, o professor, nesse mundão de coisas, ele tem que se transformar num curador, tá? Para que, junto com os jovens, produza conhecimento e continue com essa função docente, que é pegar o menino, que o Vygotsky chama zona de desenvolvimento proximal, né? O menino potencial e a menina se transformar em real. Nossa função está numa baita crise. O Thomas Kuhn diz que, quando um modelo está em crise, começam a surgir novas ideias. Por isso tem tantos nomes para professor hoje: curador, facilitador, dificultador, orientador. Tem um monte de nome para a gente. Basicamente, a gente faz isso. Essa crise é muito boa. As novas linguagens são fundamentais. A gente tem que trazer cineastas, artistas, dramaturgos, marqueteiros para a escola, para que a gente consiga, de fato, formar os meninos. E, nesse mundo de cultura, que é essa sala de aula, com a Tabata, com o Kim, com a Alexandria, com a Kate Holmes, com o pessoal do Pussy Riot, com toda essa gente, movimentar todo esse conhecimento presencialmente, usando os novos devices, as novas linguagens, para que a gente forme as gerações futuras. Obrigado, pessoal. Obrigado, Miguel. Eu vou passar agora a palavra para a Rosa, que também tem uma trajetória importante de pesquisa na área, e que agora, na Secretaria de Educação de São Paulo, pode discutir um pouco também como é que implementa a política pública a partir desse cenário, né? Então, a pesquisa Kids Online, a gente vai apresentar os dados daqui a pouco, mostra ainda um contexto de muita desigualdade, né? Apesar da gente falar as crianças e os adolescentes, a gente vai ver que os contextos familiares e a forma como as classes sociais, os meninos e meninas se comportam, há muita diferença. Como é que, do ponto de vista da política pública, a gente efetiva essas novas linguagens na escola? Então, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quando a gente conversa com professores nas salas de aula, a gente ouve assim: mas por que eu tenho que falar sobre isso, né? Isso não é um assunto dos pais? Qual é o papel realmente da escola
quando você vai trabalhar a questão ética. E, nesse sentido, a gente pode pensar numa família que tem lá 2, 3 filhos, que cria com determinadas normas e regras. Depois de um tempo, essas crianças vão para a escola. É o primeiro momento de emancipação, né? Onde ela vai encontrar com crianças de diversas, de educações diferentes, que receberam regras diferentes, que têm costumes diferentes. Como é que elas convivem junto? E aí entra o papel da escola, de auxiliar essas crianças a se respeitarem, né? Eu não preciso aceitar para mim como verdade o que o outro entende como verdade, mas eu tenho que respeitar o outro com a verdade que ele traz, né? E aí a escola tem este papel. A LDB, quando ela traz no artigo 32 o objetivo da educação básica, ela traz nos 4 parágrafos algo bem interessante. Ela fala sobre o pleno domínio da leitura e escrita, que é fundamental, a gente sabe, compreensão da tecnologia e dos valores que se fundamentam à sociedade, a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, e laços de solidariedade humana e tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Então, esse é o papel da escola. E a escola, ela não está só no presencial, ela entra também nesse mundo tecnológico, nessa rede imensa que a gente tem, né? Se ela não entra, a criança traz essa rede para dentro da escola, não tem como fugir, né? Se o professor não quer, ela vai trazer o que ela viu na internet, ela vai trazer as conversas que ela teve na internet, as intrigas que ela teve com esses colegas, com esses amigos na internet, e a escola precisa agir. Quando ela tem um conflito, e que isso permeia a escola, ela tem que agir, ela tem que orientar nesse sentido. Ainda a BNCC, que é um documento normativo, eu costumo aceitar, categorizar as 10 competências em 3 fases, né? A questão do cognitivo, do pessoal e do social. E pelas essas 3 categorias passa a ética. Alguns ainda põem a ética ainda como uma 4ª categoria, né? Eu digo que ela permeia essas 3 categorias. E a escola não pode esquecer disso. Durante muito tempo, era praticamente uma coisa proibida falar da questão do trabalho ético dentro da escola, porque se achava que isso não fazia parte, apesar da LDB já estar aí desde a década de 90, né? Mas não se falava. Hoje não tem como mais não falar, né? O próprio currículo paulista, ele traz a questão da cultura digital, falando sobre a questão do meio social, a questão da ética, a questão do trabalho com as diversas tecnologias, passando não como uma coisa única, né, trabalhada separadamente, mas passando, sim, por todas as disciplinas, por todos os movimentos que tem dentro da escola. E isso é muito importante. É importante você trazer para a sala de aula a questão prática, a questão ética, a questão do respeito, como é que você convive com o outro, como é que você argumenta, como é que você conversa sem ofender, né? É muito comum a gente ver, o Miguel falou, né, a questão de você tirar das suas redes sociais aqueles que não pensam como você. Como é que você vai trabalhar isso com o teu aluno? E mostrar que o outro pode ser diferente de você e que você precisa respeitar isso, né? Obviamente, a gente precisa começar da gente, né? Porque senão a coisa não flui. E a professora Regina trouxe uma coisa muito importante, que é a questão do trabalho social, a questão do trabalho das artes dentro da escola. Isso aqui não é, a escola não é só a questão teórica, a questão científica, ela também tem que ter a questão humana, não tem como não ter a questão humana. E aí, neste trabalho, você auxilia esse aluno a se proteger, a conversar e proteger o outro também. A doutora Evelise falou da questão do Setembro Amarelo, né? Como é que você ajuda o outro, seja nas redes sociais ou não? Dentro da Secretaria Estadual de Educação, a gente tem um trabalho muito
muito gostoso, feito junto com a SaferNet, né? Nós temos lá um curso, Educando para Boas Práticas Online. O ano passado, nós tivemos uma edição desse curso, outra este ano, e nós tivemos cerca de 9.500 inscritos, entre professores e funcionários. O conteúdo desse curso também veio parar no Inova Educação, que permeia 3 áreas novas agora dentro da secretaria, e trazendo sempre a questão prática. Como é que eu trabalho isso dentro da sala de aula? Então, hoje já não se evita mais falar desse assunto, porque já se percebeu que é muito importante, não tem como não falar desse trabalho dentro da escola. Ele é importante, ele é necessário. Ainda falando um pouco sobre a BNCC, a BNCC, ela traz, às vezes as pessoas pensam que a questão de tecnologia ela vai só na cultura digital, mas nas 10 competências você pode e deve trabalhar todas essas questões éticas, morais, questões de valores, questão de respeito. E aí, na questão do currículo paulista, há um trecho bastante interessante, onde fala que a cultura digital envolve o uso ético, crítico e criativo das ferramentas tecnológicas, com vistas à comunicação, compartilhamento de informações e conhecimentos. Então, são assuntos de grande importância, que vão permear todas as disciplinas dentro do currículo, e que a gente não pode deixar de lado em hipótese alguma, né? Nós temos uma publicação aqui do NIC-BR, a Kelly é uma idealizadora, né, da publicação, que é Internet Segura, né, na sua sala de aula, Internet com Responsa na sua sala de aula, e esse também é um documento importante, ele tem sido distribuído na rede, a gente deixa lá os links, né, para os professores acessarem, fazerem suas pesquisas, e trabalharem em cima disso também dentro das suas disciplinas. Então, a gente tem feito um trabalho dentro dessa temática, ainda que estejamos começando neste trabalho, mas a ideia é ampliar cada vez mais, porque pela importância do próprio tema. Obrigado, Rosa. Bom, eu vou pedir agora ajuda para a gente posicionar o vídeo do Rodrigo. Eu tenho a vantagem de já saber o que ele vai falar, então eu posso fazer a integração, mas acho que o Rodrigo vai trazer, que é psicólogo da SaferNet, que tem feito trabalho bastante importante junto com o NIC de formação de professores nessa área. Eu acho que ele vai falar um pouco desse trabalho, e eu acho que ele também toca num ponto que está no título da nossa mesa, que é o tema do autocuidado, né? Como é que, efetivamente, a gente também desenvolve nas crianças e adolescentes uma percepção quanto ao autocuidado e a sua própria cidadania online. Então, não sei se tá fácil aí para colocar o vídeo. Olá, bom dia a todos e a todos. Eu sou Rodrigo Nesme, psicólogo, diretor de educação da SaferNet Brasil, e realmente uma pena não poder estar nessa 4ª edição, agora simpósio, exposição de crianças e adolescentes na internet, mas como meu colega Tiago certamente já frisou na abertura no início da manhã, é uma honra enorme para a SaferNet Brasil estar ao lado do NIC, da Kelly, toda a equipe, na 4ª edição desse encontro. E um prazer enorme ter vocês aí. Eu estou acompanhando nesse momento ao vivo aqui pelo streaming. Espero estar acompanhando, né, porque eu estou contando com ele. Espero que dê tudo certo. E fiz questão de fazer um vídeo e peço desculpas e lamento para não ser muito cansativo. Mas fiz questão de poder participar e, de alguma maneira, também contribuir nessa discussão que já não só nesse 4º ano do evento, mas uma discussão que sei que muitos colegas que estão na mesa e também muitos que estão aí na audiência
têm esse desafio já há décadas, talvez, na sua atuação profissional como educadores, como educadoras, como gestores públicos na área da educação e também de outras áreas e outras instituições que se preocupam com a educação para a cidadania digital e com a educação para um uso seguro e responsável da internet em especial. Então, eu queria rapidamente fazer uma reflexão e contribuir com a mesa para que a gente pudesse compartilhar um pouco em relação ao que a gente tem feito aqui na Cefernet já há 13 anos, criando materiais, estratégias, campanhas e recursos para incentivar a incorporação dessa discussão no âmbito das escolas. E a gente sabe, para quem conhece um pouco do nosso trabalho, já até às vezes bastante repetitivo, no intuito de tentar desmistificar esse tema e tirar esse tema de uma área como se fosse uma área exclusiva, antigamente do professor de informática e depois daqueles professores mais inovadores da tecnologia da educação, mas tentar sempre criar condições para que os diferentes tipos de educadores se sintam também parte dessa grande missão de poder educar para um uso mais crítico, para um uso mais seguro e também mais cidadão das tecnologias digitais. Isso agora parece cada vez mais evidente, eu acho, na experiência de todos vocês, do ponto de vista de que definitivamente estamos, parece, já convencidos de que não é um tema exclusivo do professor de informática. Até porque, vamos combinar, o professor de informática também já está em extinção naquele formato que a gente conhecia antes. Porque justamente esse domínio da tecnologia digital é um domínio que está em todos os professores. Uns mais, outros menos, uns mais inovadores, outros menos. Mas o fato é, a tecnologia digital não só deve estar presente no cotidiano de todo tipo de professor, mas ela também está presente em todo lugar da nossa vida. E nesse sentido também, que a provocação que eu queria fazer, é que da mesma forma como a própria ideia de aulas de tecnologia se diluíram em todas as disciplinas, porque a tecnologia cada vez mais está presente no próprio processo de ensino-aprendizagem, a mesma diluição a gente pode perceber e pode inclusive estimular acontecer em relação a esse tema da educação para a cidadania digital. Se no primeiro momento a gente tinha uma discussão muito focada nos riscos e mais ainda especificamente nos danos eventuais que um uso descuidado poderia gerar em termos de danos para crianças e adolescentes, né? Aí a gente tinha aquela lista do não pode, não faça, não deve, a lista do que é proibido. Isso é importante, a Cefernet inclusive criou já muita coisa em relação a isso num primeiro momento. E a gente sabe que ainda é importante as pessoas terem ideia e saberem identificar quais são efetivamente os danos que podem ser causados quando você usa de uma forma desorientada ou sem o devido cuidado a internet, as redes sociais, ou seja qual for a aplicação do momento. Vocês viram no painel anterior toda a discussão de inclusive psicopatologias que a gente pode eventualmente ter quando a pessoa tem um uso problemático, um uso excessivo, um uso empobrecido dos jogos e de outras tecnologias. Mas o que eu queria chamar a atenção é que cada vez mais o papel da escola, essa escola que o tempo todo é cobrada para a inovação, é cobrada principalmente os professores para se transformarem, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem na escola um papel importante na educação para a segurança e cidadania digital, que não é apenas de listar os problemas, não é apenas de prevenir as situações concretas que sejam de cyberbullying, de exposição de nudes ou de invasão de privacidade. São temas importantes todos eles, temas válidos, mas mais interessante talvez do que apenas listar os problemas e até eventualmente o que fazer no caso dos problemas, seja justamente beber um pouco nessa perspectiva atual de repensar os processos de aprendizagem focados, por exemplo, em resolução de problemas, né? Uma questão que está associada a isso é a gente lidar com a capacidade de gerenciar os riscos que eventualmente a gente possa viver na internet. Aquela velha máxima de evitar trazer para o contexto da cidadania digital e da segurança digital também só a preocupação com o dano. O dano
de uma consequência de um cyberbullying, o dano de um uso excessivo dos videogames e do celular, o dano de, eventualmente, um ataque, uma discriminação, um crime de ódio na internet. É claro que é preciso denunciar, é preciso lidar com essas questões práticas, mas o convite que eu queria fazer aqui era um papel da escola também que pudesse beber agora na fonte das competências gerais previstas na Base Nacional Comum Curricular, e a gente, toda vez que for pensar em cidadania digital, toda vez que for pensar em segurança digital, em alguma ação na escola, alguma ação na disciplina, e mais importante ainda, quando a gente for colocar esse tema no planejamento pedagógico, quando for colocar isso no planejamento institucional das nossas instituições de ensino, a gente sempre lembrar das competências gerais e tentar amarrar as questões específicas de violência online, de exposição íntima, de invasão de privacidade, de reputação digital, até mesmo de fraudes e golpes na internet, conectar isso como problemas sociais a serem resolvidos e convidando os próprios alunos a refletirem criticamente sobre esses problemas, na sua própria perspectiva, mas trazendo para eles também elementos, informações, campanhas da Cefernet, do NIC, dos parceiros que estão aqui, mas numa perspectiva de resolução de problemas em que os próprios alunos também possam ser atores ativos na leitura do problema. Isso por quê? Porque nós adultos temos sempre, com justificativas, a nossa preocupação em evitar danos, em evitar que as crianças e adolescentes sofram danos na experiência que têm ao navegar pela rede. Só que, se a gente se limita o foco no dano, a gente está dificultando, inclusive, ou pelo menos minimizando o nosso papel de escola, de educador, também como promotores de oportunidades no uso da tecnologia digital. Então, no curso EAD que a Cefernet preparou, eu queria, se possível, depois o Fábio mostrar só a tela, para quem tiver interesse em conhecer mais, é um curso de 40 horas que, numa primeira parte, traz uma abertura para esse tema, tratando de sexualidade, tratando de cyberbullying, tratando de segurança digital e de cidadania digital, mas muito nesse sentido de equipar os educadores que estão nas instituições a poderem conectar esses temas nas suas atividades pedagógicas a partir de várias disciplinas, usando aquelas habilidades que são bastante específicas das áreas do conhecimento, mas que de alguma maneira se reconectem com as competências gerais. Então, por exemplo, quando a gente vê a questão do bullying e do cyberbullying, diretamente a gente está relacionando aqui com competências gerais como, independente até da competência específica da cultura digital, a gente está conectando com a capacidade de empatia, com a noção de autoconhecimento, com as noções de relacionamento social baseado no respeito à diversidade, no acolhimento do outro. São habilidades e competências que extrapolam uma área específica do conhecimento, mas que você pode sim conectar com uma habilidade específica, que envolvem também a noção de autocuidado, mas mais do que autocuidado, essa capacidade de perceber situações de vulnerabilidade, perceber situações de dano, mas mais do que isso, essa habilidade de gerenciar a sua própria vida online, reconhecendo que nela também há situações possíveis de violência que não só eu posso praticar, mas que eu posso sofrer. Mas é essa maturidade e essa capacidade de autocuidado, de lidar com as situações de problema do mundo digital, que certamente a escola também pode contribuir quando conectar não apenas o tema a partir da competência geral número 5 da cultura digital, mas olhar sempre para esse tema de uma maneira integrada com as outras habilidades e competências que envolvem também a educação socioemocional e que envolvem também essas noções maiores de uma educação para a vida cívica, né? E nesse sentido também a escola tem um papel importante na educação dos pais, né? A gente tem trabalhado com
o próprio Instagram, com o Facebook e outros parceiros, assim como o próprio NIC, para também a escola ter um papel relevante na educação dos pais dos alunos, que também vivenciam esse desafio e também precisam de orientações para resolverem esses problemas, que são problemas do mundo contemporâneo. Então, a Cefernet tem total aposta em que a tecnologia nos ajuda a enfrentar esses problemas. Um exemplo é o nosso canal de ajuda, que minha colega Juliana vai apresentar mais tarde. O EAD, inclusive, à disposição dos representantes de secretarias de educação aí na audiência hoje, que podem contar também com essa contribuição da Cefernet, esse ponto de partida, mas lembrando que a autodeterminação, a própria capacidade crítica das crianças e adolescentes de gerenciarem as situações de risco para evitar o dano é o nosso maior desafio, é um ponto que a gente pode contribuir. Porque o papel da escola não é de polícia, o papel da escola não é de substituir a família, o papel da escola é de ensinar. E nesse sentido, certamente a escola também pode ensinar a resolver de uma maneira crítica, ética, os problemas que a gente vivencia no mundo digital, seja ele do bullying, da invasão, essa capacidade de resolução de problemas de uma maneira que reconheça o outro e valorize essa capacidade de autocrítica, que pode nos dar um bom caminho para prevenir essas situações de violência, quando a gente tem crianças e adolescentes com uma maior maturidade, não só de letramento digital, mas uma maior maturidade na capacidade de gerenciar as situações de risco dentro e fora da internet, porque os riscos da internet reproduzem essa capacidade da gente lidar com os riscos na vida. Então, já extrapolei aqui alguns minutos e mais uma vez agradeço a oportunidade e vou acompanhar aqui, tentar participar remotamente, vendo a fala dos colegas e mandando perguntas também, que eu tenho algumas para os colegas. Então, mais uma vez, bom evento para todas e para todos, um grande abraço, contem com a Cefernet também nessa formação, para que a gente dilua esse tema definitivamente em todas as disciplinas. Grande abraço. Obrigado, Rodrigo. Apesar do vídeo ter sido gravado, não é ao vivo, parece que ele estava aqui, porque ele fechou muito bem uma conversa com o que a Regina começou, né? Inclusive a discussão da formação para o cidadão, para o engajamento cívico, a democracia, enfim. Dada essa rodada, eu queria saber quanto a gente tem espaço para uma pergunta. E aí a gente faz uma rodada aqui dos três convidados. Renata, por favor. Obrigada. A Sandra Cavalcante questiona ao Miguel: qual sua opinião sobre os youtubers mirim, que de provedores de conteúdo e influenciadores digitais estão se tornando vendedores de produtos e serviços, sem orientação nem restrições do poder público ou sistema de justiça que garantam a proteção da saúde e segurança infanto-juvenil? Obrigado, Miguel. Eu vou te passar para esse comentário, e se quiser também fazer um fechamento geral do que a gente fechou, a gente já conclui. Tem um livro que chama As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, que fala que muitas vezes os pais participam da festa junina, de uma série de eventos na escola, e que esquecem de sentar no jantar e conversar com a família. E você viu aquela foto daquela família onde está todo mundo no celular e ninguém está conversando. Independente de quem seja a influência digital na escola, o pipoqueiro, na época que a gente era criança, tinha o pipoqueiro que vendia droga. É a força da família, né? Não tinha o pipoqueiro. Então, todos esses eventos, eles aparecem e o mundo está aí para nos influenciar. E a gente vive em sociedade capitalista. As pessoas vendem coisas, né? E a escola também compra, Google alguma coisa, entra também no mundo do consumo. Então, é muito importante a gente reconectar com a pessoa. Então, os jantares, os almoços, os espaços devem ser trabalhados de maneira dialógica, dialética, trazer o contrário. Então, eu entendo que é basicamente isso. A família não costuma trabalhar de maneira dialética. Ela é dogmática, trabalha com seus valores e não vai contra. É a escola que tem que trazer
essas questões. E a escola morre de medo disso. A escola privada morre de medo de falar do aborto, do Marx, do Felipe Neto, se apavora. Mas, se não falar, as pessoas vão consumir aquilo que elas estão consumindo sem reflexão. Então, não existe uma alternativa que não o diálogo freiriano, a dialética hegeliana e o amor. Né? Eu estou virando hippie. Hoje em dia... porque assim, é tanta raiva do outro lado que assim, raiva gasta muita energia, pessoal. Para ter raiva de alguém, você tem que ter... gasta muito tempo. O amor, não. Você ama, a coisa vai lá, é trin... Então, a gente tem que ser afetivo. Então, afetivo amoroso, o afeto amoroso, que o Christian Dunker fala. Então, minha opinião simples, opinião de um leigo. A gente tem que conversar com os filhos, tem que abrir os espaços, tem que ver, o filho vai ver o quadrinho com um homem beijando outro homem, não tem nenhum problema isso, sabe? A questão é conversar, sabe? Então, é isso, não tem outra alternativa senão o diálogo. Rosa, não sei se tem algum comentário final. Eu fico pensando, às vezes, quando a gente ouve assim, tal hospital está humanizado. O que significa um hospital humanizado? Né? Eles vão trabalhar com os funcionários para eles tratarem os pacientes de forma mais humana. Mas isso não deveria estar implícito? Né? Isso não deveria criar um curso, criar uma formação para isso. E a escola também, às vezes, parece que está precisando se humanizar, né? De pensar, de olhar para o outro, de ter um olhar mais humano para o seu próximo. Então, assim, nosso trabalho é trabalhar, caminhar nessa linha de humanizar, de trabalhar o humano. Nós temos, sim, as questões cognitivas, não há como fugir disso, mas a gente não pode esquecer que nós trabalhamos com seres humanos. E, por isso, humanizar, ensinar, né, a tratar o outro, a viver bem com o outro, é fundamental. Não tem como deixar isso de lado. Obrigado, Rosa. Regina. Bom, depois de tanta coisa boa que a gente ouviu aqui, eu queria dizer para você que eu vivi a minha juventude paz e amor. Nunca foi erro isso, sempre foi acerto. E depois desses altos e baixos que a gente tem vivido aqui no Brasil, e outra coisa que você falou aí, muito interessante, a gente viveu isso dramaticamente lá no Rio semana passada, durante a Bienal, acho que vocês devem ter acompanhado, o Felipe Neto já era o rei da Bienal. Você andava pela Bienal, os adolescentes todos com a coroinha Felipe Neto. Reis e rainhas, né? Príncipes e princesas. Mas o Felipe Neto encarou o Crivella, o prefeito Crivella, que mandou censurar uma obra que tinha 10 anos já de existência. Né? O autor dela, que é americano, disse, meu Deus, que bacana, eu nunca tive uma divulgação tão grande. Esse prefeito me ajudou. E o Felipe Neto, o que fez? Comprou rapidamente, não sei se vocês viram isso no jornal, mas o Felipe fez o seguinte, e foi para a internet e mandou ver. Ele levantou com as editoras todos os livros que tratavam de questões da homossexualidade, questões de comportamento sexual, etc. Ele comprou tudo, embalou tudo num invólucro preto, que era o que o Crivella queria que a tal publicação que apresentava 2 rapazes se beijando tivesse sido feito. E aí ele colocou lá no pátio central da Bienal, de graça, milhares de livros, não sobrou um. Né? Quer dizer, a gente tem que entender em que mundo a gente vive e qual é o poder que a gente tem pela nossa própria capacidade humana de inventar essas linguagens audiovisuais, digitais e impressas.
e saber quais são os valores que são caros para nós, né? Nesse momento em que a gente vê a sustentabilidade, a própria civilização humana aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Governos que tão insensíveis com esse planetinha tão delicado, tão sensível, e nós também, nós seres que aqui habitamos, tão delicados e sensíveis e, ao mesmo tempo, fortes e capazes de inventar coisas. Eu acho que o que está em nossas mãos, e o Rodrigo colocou muito bem ali no final, é a capacidade de reinventar a possibilidade de constituir conhecimentos e valores, e de nos reinventar como seres humanos. A nossa escola é uma escola do tamanho do mundo. Ela não, as janelas dela olham para muito mais do que jamais a gente olhou, né? Então, tudo que foi falado, que você colocou, que você está dizendo que a secretaria está trabalhando, e, oxalá, todas as secretarias desse país se preocupem, de fato, em entender o poder que elas têm em mãos e a capacidade que a gente tem de articular conhecimentos, tornar o ato de constituir conhecimentos e valores muito mais agradável, mais eficiente e mais cidadão. Eu acho que esse é o tema da nossa conversa aqui agora, e eu quero agradecer a todos pela atenção, pela participação e o privilégio de estar aqui junto com vocês. Muito obrigada. Bom, obrigado, gente. Infelizmente, a gente acabou o nosso tempo, saímos com muitas reflexões, e eu quero agradecer ao Nick pelo convite para estar aqui, e à 13h, TIC Kids Online, publicado aqui também, mais evidências para professores, para a sociedade tratar desse tema e a gente seguir avançando. Então, muito obrigado a todas e a todos.